A paz do Cristo da Paz, meus amados irmãos e irmãs do Ministério Tabernáculo Brasil. Hoje nós estamos aqui glorificando a Deus pela tua atenção nesse culto, um culto diferente, né? Vamos rapidamente deixar para os irmãos uma palavra, já louvamos ao Senhor e agora nós vamos ouvir a sua voz. Quando você ora, você fala com Deus, quando você louva, você o adora em forma de canção. Mas agora é Deus falando contigo. E quando Deus fala contigo, você tem que prestar atenção, porque é Deus. E Ele fala contigo através da palavra. E agora que nós vamos ouvir a voz dele, amém? Você está disposto a ouvir a voz dele? Então, vamos ler junto uma história que retrata muito, fala muito sobre a nossa condição. Estamos ouvindo tantas pregações maravilhosas nesses dias pela internet, mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Hoje, durante o dia, me tocou fortemente, eu creio que o Espírito Santo de Deus, a respeito dessa palavra, que está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1, e leremos alguns versículos. Fala sobre a vida de Elias. Elias era um homem, segundo a palavra de Deus, sujeito às mesmas paixões como nós. Mas só que esse homem sujeito às mesmas paixões foi usado poderosamente por Deus. E aconteceu com ele coisas que a gente vê no dia a dia acontecendo conosco. Nós estamos vivendo um momento em que coisas que nunca vivemos antes, né? Pelo menos a geração da comunicação rápida nunca viveu. Talvez o povo lá da gripe espanhola, no século XX, né, no início do século XX, em 1918, que devastou o mundo, né, com essa gripe, mas nós estamos vivendo uma nova experiência com Cristo, né, na época da comunicação rápida, na época da internet. Eu quero aproveitar essa ferramenta para abençoar a sua vida. E você, depois dessa palavra, depois desse culto, não simplesmente uma palavra, desse culto, tenho certeza que você vai ficar diferente, vai estar na sua casa e alguma coisa nova vai acontecer na sua vida, em nossas vidas. Essa palavra que nós queremos pregar hoje, para quem não me conhece, você que está na internet, óbvio, eu estou falando aqui com o povo, pregando para o povo da minha igreja. Eu sou pastor-presidente do Ministério Tabernáculo Brasil, estou ali dirigindo um trabalho em Barra do Piraí. Nós temos algumas igrejas espalhadas pelo estado, nós temos ali em Piabas o pastor Sérgio, lá em Barra Mansa o presbítero Evaldo, lá em Barra de São João, agora, breve, Cabo Frio, o pastor Ângelo e a pastora Érica. Nós temos também aí em Paulo de Fronteira a pastora Flávia, né? E eu creio, em Barra do Piraí, Vassouras, nós temos um grupo de irmãos trabalhando, eu estou dirigindo lá, auxiliado por vários presbíteros e irmãos em Vassouras e Barra do Piraí. Querido, eu quero, lá em Vassouras, nós temos lá o presbítero Luciano e a diaconisa Rosângela nos auxiliando lá de uma forma tremenda, querido. Então, eu quero compartilhar com você, que não é também só do nosso ministério, mas está ouvindo aí pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, né, pelo YouTube, ouvindo essa palavra. Preste bem atenção, que coisa tremenda. Está ali no primeiro livro de Reis, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Preste bem atenção, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu
que passados dias o ribeiro se secou, porque não havia chuva, tinha havido chuva na terra. Feche teus olhos, Pai, coloca essa palavra nas tuas mãos, eu peço que teu Espírito Santo me conduza, e aqueles que estão ouvindo pela internet possa entender que é o Senhor falando através de mim, que o teu Espírito Santo toque em cada coração, a oração que eu faço, glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Querido, essa palavra é uma palavra tão conhecida, mas eu queria olhar como um olhar do momento que nós estamos vivendo. Elias, como eu disse, a palavra de Deus diz que ele era um homem como nós, sujeito às paixões, homem com defeitos e qualidades. E em um dado momento ele viu que o povo estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Em especial o rei, o seu rei, o rei Acabe. E com isso, ele abriu seus lábios e lançou uma palavra poderosa que não iria chover mais. E depois que ele lançou essa palavra, irmão, cessou a chuva. Cessou a chuva. Tem momentos na nossa vida que nós estamos aí pregando, falando da vida de Jesus, pregando, dizendo que nós estamos vivendo o princípio das dores, nós estamos pregando. De repente, aquilo que nós falamos aconteceu. A nossa palavra, em cima do que foi falado na palavra do Senhor, aconteceu. Chegou a peste. Porque a Bíblia relata, lá em Lucas, capítulo 21, que no princípio das dores, bem próximo aos últimos dias, haveria peste, fome, terremoto, pai contra filho, filho contra pai, né? Guerras, rumores de guerra. Mas ali diz, e nós pregamos isso durante um bom tempo, que viria peste. E essa peste chegou. Chegou, está assolando a humanidade. Mas eu quero dizer para você que assim como Elias, Deus tem a palavra dele. O homem pode fazer planos, mas a palavra certa e a final, a verdadeira, a que vai acontecer, vem do Senhor. E nesse capítulo 17, versículo 1 aqui, diz a palavra que Elias falou que não haveria chuva. Ele falou, foi a palavra dele. E parou de chover. Olha como a tua palavra tem poder. Aproveito para dizer que nesse momento, você que está dizendo que tudo vai ficar ruim, que tudo vai acabar, que tudo... Não, querido, a tua palavra tem poder. Diga que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diga que mal algum chegará à tua tenda. Diga que o Senhor é contigo. Profetize coisas para que o Senhor possa te abençoar. E aqui, ele disse que ia parar de chover e parou de chover. A palavra tem poder. A segunda coisa que acontece aqui, no segundo versículo, diz assim, depois veio a Elias a palavra do Senhor. Aí depois veio o Senhor, não só confirmando, consolidando, fazendo com que a palavra dele tivesse efeito, a palavra de Elias, um profeta, um homem de Deus. A tua palavra tem poder, use-a para abençoar. Deus não só confirmou, mas como deu uma estratégia. Aqui ele diz assim, ó, retira-te daqui e vai para o Oriente. E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, porque ele sabia que o rei Acabe ficaria furioso com tudo isso, como aconteceu, que a Jezabel, sua esposa, a esposa do rei, ficaria também furiosa e ia persegui-lo. Querido, há momentos, como diz Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, o tempo é de ficar em casa. O tempo é de adorar o Senhor em casa, porque nós somos o templo do Senhor. Então, naquele momento, foi Deus que falou, sai daí, cara, foge. A palavra dele é só aqui, depois veio a palavra do Senhor dizendo, retira daqui, saia daí. Eu vejo ainda algumas questões de pessoas ainda persistindo em correr o risco. Querido, Deus é contigo na tua casa, Deus é contigo em qualquer lugar, mas antes ele manda, antes da oração vem a vigilância, sabe disso? A Bíblia diz, vigiai e orai. E nesse caso aqui, foi prudência, né, querido? Deus falou para ele assim, ó, sai daí, sai. Eu estou dizendo para você, vai para a tua casa, ora lá, não vai para aglomeração, você sabe que o vírus está espalhando aí, você sabe que Deus sabia que Acabe tinha poder para matá-lo. Primeiro ponto, retira-te.
Há momento de se retirar. Eclesiastes fala que há momento de ajuntar-se e há momento de se afastar-se. O momento agora é de se afastar de multidão. Amém, querido? A outra palavra que ele diz aqui, ó, e há de ser, no 4º versículo, que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Primeira coisa, Deus vai te dar condições de se alimentar, de beber e comer. Amém? Ah, mas vai faltar comida. Ah, mas está difícil. Irmão, só obedeça. Retire-se. Faz a vontade do Senhor. Aproveita esse tempo que está em casa. Leia a Bíblia. Ore mais. Busque mais o Senhor. Buscar o Senhor enquanto você pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Faça isso. Fique mais tempo com a sua família. E aqui, meu querido, Ele está dizendo que Ele te alimentará, ainda que mande, transforme o urubu em garçom. Porque Deus tem esse poder, meu querido. E a Bíblia fala que os corvos levavam de manhã e à noite. Ou seja, Deus não te sustenta só um pouquinho, não. Ele sabe que você tem que tomar um café, sabe que você tem que almoçar, jantar. Quem está na dieta aí, quem gosta de fazer uma dietazinha aí, de repente só toma um cafezinho e almoça, né? E à tarde faz. Mas de qualquer forma, Deus sabe a necessidade tua. E Ele vai te alimentar, ainda que use corvos, ainda que use o sobrenatural, né? Ele vai te alimentar. Ali depois, a Bíblia diz que Ele fez conforme a palavra do Senhor. Então, faça conforme a palavra do Senhor. Vá para casa, retire-se, mas faça conforme a palavra do Senhor. Não quer dizer que você está em casa, que você não vai obedecê-la. Amém, querido? Faça a palavra, faça a vontade de Deus. Tire esse momento para adorar o Senhor, para jejuar, para orar mais, como eu disse. Elias fez conforme a palavra do Senhor. E aqui ele está dizendo o seguinte, que ele habitou ali junto do ribeiro, onde Deus mandou Eli, o ribeiro de Querite, e os corvos alimentavam. Mas nos versículos 7 diz que passaram alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha chuva. Lá atrás Elias não falou que era para parar de chover? Parou, meu irmão. Estamos falando que ia vir peste? Veio. E agora? Vão morrer? Acabou tudo? Não, meu querido. Não acabou, não. Deus está no controle de tudo isso. Deus sabe de todas as coisas. Deus falou para Elias assim, olha, faz o seguinte, meu querido, você vai lá para Sarepta, que vou mandar uma mulher para te alimentar. Primeira coisa, tua palavra tem poder. Segunda coisa, Deus manda você se retirar, vendo que o mal pode te matar. É o alerta que nós estamos fazendo. Fique em casa. Amém? Segunda coisa, em casa ele vai te alimentar. Ele alimentou Elias, mandou lá ele ficar no ribeiro, enquanto o ribeiro estava firme e forte lá, ele bebeu água dali, mandou os corvos alimentar ele, carne, mandar carne, irmão, que maravilha, rapaz. Que benção, esse Deus é maravilhoso, né? Mas aí chegou o momento que o rio secou. Pode acontecer nesse período aí que a previsão é de ficar um bom tempo, a gente não sabe quanto tempo vai ficar. Aí Deus mandou ele lá para o ribeiro de Querite, um tempo a água acabou. E aí, Deus vai deixar de existir? Não, não. Eu vejo irmãos preocupados, aí, vai acabar a gasolina, vai acabar não sei o quê, vai acabar a comida, vai acabar... Irmão, não importa, Deus não vai acabar. Deus não vai acabar. Se você continuar sendo servo dele, ele não vai deixar de ser Deus. Amém ou não? Então, creia nisso. Ele mandou ir lá para Sarepta, que a mulher ia alimentar ele. Chegando em Sarepta, ele viu uma mulher pegando os gravetos. Perguntou, o que é? O que você vai fazer? Eu vou fazer uma comida para mim e morrer, porque não tem mais nada. Está seca, né? Não tem plantação, não tem nada. Querido, as coisas podem parecer difíceis, você vai lembrar disso que eu estou dizendo. Mas se Deus é contigo, o sobrenatural faz com que aquilo que você necessita, Ele transforme em realização na sua vida. Quero dizer que ainda que as coisas pareçam que estão turbulentas, Deus transforma coisas poucas em muitas. Ele transforma 5 pães e 2 peixinhos em quantidade para alimentar mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Deus é poderoso.
E ele chegou e falou assim, então faz o seguinte, o que você tem? Falei, tem um pouquinho só de azeite, um pouquinho de farinha. Então você faz o seguinte, olha, vai lá, faça um bolo para mim primeiro, depois você faz para o teu filho aí. Você falou que vai comer e morrer. Você fala uma coisa, você faça para mim primeiro o bolo. Você vai ver que não vai acabar a farinha no azeite. Não vai acabar. Você vai ter alimento aí por muito tempo. E ela fez isso, querido. Segunda lição. Elias estava na obediência, ele não pediu a Deus riqueza. Deus nem falou que daria, mas falou que alimentaria ele. Então fique tranquilo, Deus vai te alimentar. Segundo ponto, da forma que Deus vai fazer, não da forma que você acha que você tem que ser. Amém ou não? E aí, ela foi lá, fez, querido, eles comeram pra caramba e não acabou a farinha. A farinha ficou lá multiplicando, certamente o azeite também não. A Bíblia fala que eles ficaram muitos dias comendo. Deus vai suprir tua necessidade. Outro caso que parece muito, faz lembrar muito esse momento que a gente está vivendo. A Bíblia relata que o filho daquela mulher morreu. Irmãos, pode acontecer algumas situações aí, meu parente ficou doente, coisa e tal. Mas a Bíblia diz que Elias foi lá, deitou em cima do menino, ou seja, o Senhor, ele tipifica ali naquele momento, o Senhor estava sobre aquela vida, o Senhor está sobre nossa vida. O menino, filho da mulher, ela voltou a viver. Então creia que Deus pode mudar o quadro, ainda que as coisas não fiquem do jeito que você espera que fique. Deus tem poder para isso. A Bíblia relata, irmãos, passando mais um pouquinho, a Bíblia relata que no capítulo 18, versículo 1, diz assim, desse mesmo livro de Reis, né? Diz assim, sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano. Vai, apresenta-se Acabe. Eu fico imaginando, 3 anos sem chuva, mais 3 anos o azeite jorrando na casa daquela mulher e a farinha multiplicando. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, querido, não viva por vista, viva por fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas é a prova daquilo que você não vê. Todo mundo pode falar que não existe, mas se você tem fé, aquilo é real na sua vida. Pelo que está na palavra aqui, passaram-se 3 anos. E 3 anos o azeite não acabava, a farinha não acabava. E não vai acabar para você também, não. Você crê nisso? Só obedecer a Deus. Depois disso ele foi para Acabe, falou que ia chover, e mandou recado para Acabe que ia chover. Depois ele foi cheio de coragem e foi lá e fez fogo descer do céu. Depois ele matou os profetas de Baal e etc, etc, etc. Depois ele falou o moço para subir, desceu o morro 7 vezes, só na 7ª vez o moço viu uma nuvem no tamanho da mão do homem, mas ele já tinha falado novamente, a palavra tem poder, que iria chover. Ele falou, Acabe, 3 anos e meio atrás eu falei que ia parar, mas agora prepara a tua carruagem que vai cair uma tempestade. Ele mandou o moço lá em cima e voltar. Na 7ª vez ele falou, eu estou vendo somente uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão do homem. Querido, é disso que Deus... É dessa forma que Deus faz. Eu ia falar, é disso que Deus precisa. Deus não precisa de nada. Mas dessa forma, Deus ele pega uma coisinha pequenininha e muda a história. Talvez você, ao longo dessa caminhada, vai querer ver sinais gloriosos. Uma nuvem pequenininha voltou a chover. Uma nuvem pequenininha. Caiu tempestade. Talvez você não, com os olhos carnais não veja muita mudança daqui a algum tempo. Mas creio que Deus tem poder para mudar tudo. E depois de tudo isso, meu querido, esse período de seca, caiu uma abundante chuva na sua vida, na vida da igreja, na vida da família. Elias é um exemplo de homem falho, de homem como nós, mas que viveu uma experiência com Deus maravilhosa, que depois de ter passado esses 3 anos e meio, voltou a chover, voltou a brotar o fruto da terra. Mas durante 3 anos e meio, Deus não deixou faltar para ele.
Creia que o Senhor vai fazer isso com você. Nós vamos orar. Eu não sei qual a turbulência, qual o problema que você possa estar vivendo. Deus vai multiplicar o teu azeite, Deus vai multiplicar a tua farinha, Deus vai mandar alguém, caso você não consiga ir ao supermercado, caso você não consiga ir à farmácia, caso você não consiga fazer as coisas, ainda que Ele mande um urubu para te servir, Ele tem poder para isso. No final de tudo, a chuva voltou. Interessante que, ao terminar essa palavra, eu não posso deixar de dizer para você, não é só você que está vivendo esse problema. Elias, quando retornou e falou para Deus, conversou com Deus, Deus, só eu fiquei. Talvez você pense que é só você que está vivendo esse problema. O mundo inteiro está vivendo. Nossos irmãos aí no mundo estão vivendo. Estão passando pelas mesmas aflições que nós estamos. Deus jurou para Elias, não, Elias, não ficou só você não. Tem 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Não se curve, meu amado. Não tenha medo, minha irmã, meu irmão. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E no final de tudo, o Senhor fará chover uma abundante chuva. Quero orar por você. Talvez você que esteja apreensivo, certamente Elias ficou. Elias teve um processo depressivo. Elias queria até morrer, querido. Mas no final de tudo, Deus o levou ao céu. Ele foi levado, trasladado num redemoinho. Ele chegou ao Senhor. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. E no final de tudo, lembre-se disso. Ainda que venha seca, no final de tudo, virá uma abundante chuva. Nós vamos crescer com isso tudo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, quero colocar os teus servos, o Ministério Tabernáculo do Brasil, todos os irmãos, todos os ouvintes dessa mensagem, que possam estar agora, nesse momento, entendendo que ainda que a chuva cesse, o amor do Senhor não cessará. Aleluia. Ainda que venha momentos difíceis, o milagre do Senhor virá. Amém. Cremos que o Senhor é conosco, e se o Senhor for por nós, quem será contra? Mas nesse momento eu te peço, Senhor, que ponha, Senhor Deus, os teus anjos a guardar os teus servos, que a partir de hoje, nessa nova etapa, eles possam ser mais do que nunca fortalecidos no Senhor e te busquem mais, e certamente te encontrará. Nos dê uma noite de paz. E por favor, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, te peço, Senhor Deus, que nós sejamos guardados pelos teus anjos, guiados pelo teu Espírito Santo e abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Ergue suas mãos para o alto e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra e que haja paz em Israel, que haja paz nos muros de Jerusalém. Todos digam amém.